Muito boa noite a todos. Estamos novamente reunidos ao redor da Palavra de Deus para buscarmos nas Escrituras Sagradas a resposta para as mais diversas angústias e ansiedades do coração. Nosso estudo bíblico desta noite terá como objetivo analisar, ainda que de maneira breve, a atividade do medo que tem assolado a nossa vida de modo intenso nesses tempos de coronavírus. Nós nos encontramos num momento cheio de ansiedades, um momento sem precedentes na nossa história. O homem está repleto de preocupações face à crise do coronavírus. O medo intenso da pandemia tem dominado o coração de muitos e muitas vezes parece que ele tem se alastrado mais rapidamente do que o próprio vírus. E se atualmente você é um desses que vivem com medo, que vivem ansioso, esse estudo bíblico é para você. Por isso nós seremos agora encorajados a buscar na palavra de Deus a paz necessária e a ressignificação da nossa experiência com o medo vivido nesses tempos, a fim de que nós possamos continuar a nossa caminhada, aprimorando a nossa experiência com Cristo, nos tornando seres humanos melhores e que reflitam a glória de Deus, agora então experimentados por um momento tenso, um momento de pressão como esse. Nós vamos então buscar na palavra de Deus uma reflexão rápida e breve que vem do Salmo de número 27. Eu peço que você me acompanhe ou através da leitura na sua Bíblia de papel ou então no seu dispositivo móvel, ou se não estiver de posse de nenhum deles, acompanhe a leitura que será projetada na tela no próximo slide. A palavra de Deus, então, diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. E de fato, nesse momento, vamos buscar a face do Senhor em oração. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, é motivo de muita alegria aqui estarmos mais uma vez reunidos como igreja do Senhor, espalhados por todos os cantos da terra e desta cidade de São Paulo. Nós aqui, ó Deus, queremos declarar a nossa esperança em Ti, na certeza que na iluminação do Teu Espírito Santo o Senhor trará clareza a este assunto pulsante que tem dominado a vida de muitas pessoas nesses dias. Que o Senhor nos abençoe
com a tua doce voz nesta hora. Que a tua palavra, ó Deus, nos conduza por um caminho seguro a uma compreensão verdadeira do significado daquilo que estamos vivendo. Que nós possamos tirar disso um bom tesouro, uma boa experiência a ser compartilhado com os nossos queridos irmãos e irmãs, com todas as pessoas ao nosso redor, a fim de que o teu nome cresça através da vida de cada um de nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós ouviremos a seguir um bonito louvor pelo Grupo Logos, um louvor conhecido de muitas pessoas, cuja letra será projetada na tela. Portanto, louve ao Senhor, cante junto com a música que será projetada a seguir. A tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Mas o que é medo? Para quem já teve a oportunidade de
assistir a animação da Disney divertidamente, nós temos aqui a figurinha do personagem que representava o medo. Mas a verdade é que todos os seres humanos sentem medo. E ele é uma parte até importante do nosso instinto de sobrevivência. Se nós não sentíssemos medo de nada, em pouco tempo nós estaríamos colocando a nossa vida em risco e, quem sabe, até mesmo destruindo a nossa existência por completo. Agora, o problema do medo é quando ele nos impede de viver plenamente. Quando nós permitimos que o medo domine o nosso coração, então a nossa vida se torna cinzenta e até mesmo angustiante. A psicologia do medo explica que o verdadeiro medo é um sinal em nosso cérebro da presença de um perigo real. Portanto, existe um medo que pode sim ser considerado como um medo verdadeiro, mas, por outro lado, também o nosso cérebro, às vezes, faz com que nós confundamos um sentimento de ansiedade, um sentimento de estresse, uma preocupação exagerada ou até um pavor, uma fobia, relacionados com perigos criados simplesmente pela nossa memória ou por nossa imaginação, fazendo com que isso tome uma proporção gigantesca em nossa mente, afligindo a nossa alma, trazendo uma série de desconfortos e também um sofrimento amplo. Vamos ver então a seguir algumas implicações do medo na nossa existência, aquilo que nós podemos fazer para conviver e vencê-lo, já que enfrentar e conviver com medo, como temos visto, é algo realmente inevitável ao ser humano. O que devo fazer então com relação ao medo? Devo evitá-lo ou devo enfrentá-lo? Veja bem, quando as coisas estão indo bem na nossa história, no nosso dia a dia, é muito fácil nós batermos no peito e dizermos que temos uma fé acima de qualquer suspeita. Uma fé de um verdadeiro campeão, uma fé que pode nos fazer derrubar muralhas, saltar montanhas. Mas a verdade é que é em tempos de crise que os nossos verdadeiros fundamentos são revelados. Situações de pressão, os momentos de dificuldade são amplamente utilizados pelo Espírito de Deus para falar conosco e para nos oferecer a verdadeira oportunidade de oferecer uma resposta que faça de fato a nossa fé se tornar uma fé mais robusta. E aí sim, uma fé capaz de, usando uma linguagem bíblica para o poder de Deus sendo derramado através de nós, derrubar muralhas, saltar montanhas e daí por diante. Na verdade, nós percebemos que, segundo a palavra de Deus, segundo a honestidade bíblica, é realmente saudável e até necessário identificarmos os nossos medos. Por isso você não precisa ter vergonha de ter medo. Você não precisa ter medo de ter medo. Porque medo todo ser humano tem. Isso faz parte da nossa constituição, ainda mais a nossa constituição por natureza corrompida pelo pecado. Portanto, é legítimo sim ter medo, inclusive admitir que eles existem e que faz parte do nosso dia a dia. Mas nós precisamos ir além do fato de identificar os nossos medos e conviver com eles de forma destrutiva.
Nós precisamos dominá-los pelo poder da palavra de Deus e pela presença do Espírito em nós. E em seguida, nós somos convidados de maneira saudável a reformular imediatamente a nossa realidade, a ressignificar as nossas experiências de vida e de fé, fazendo com que nós tenhamos uma confissão favorável à verdade da palavra de Deus, que nos faz pisotear o medo e dominá-lo, a despeito da verdade de que ele faz parte até mesmo da nossa Constituição. Mas aí sim é o jogo de quem domina quem. E a verdade é que, sem Deus, nós não conseguimos dominar o medo. Sem Deus, nós estamos fadados à derrota para o medo. Sem Deus, nós estamos fadados a viver os dias cinzentos da alma. Mas, ao lado do Senhor, na sua força e no seu poder, nós somos convidados a viver uma vida repleta de honestidade quanto às nossas características pessoais, sem que isso core o nosso rosto de vergonha, porque, afinal de contas, somos filhos e filhas de Deus, mas somos seres humanos, mas conscientes de que o perfeito amor de Deus permite que nós cristãos sejamos senhores sobre o nosso medo e avancemos. Nós podemos permitir que o medo permeie a nossa escolha e domine a nossa vida. Ou podemos, então, escolher a nos render ao poder de Deus, a nos entregar a Ele e escolher responder ao medo com a nossa fé, trazendo então por fim a paz e trazendo uma fé experimentada, vitoriosa e que depois de vencer o medo no perfeito amor de Deus, poderá sim ajudar muitas pessoas que hoje estão sucumbindo aos pés desse grande inimigo da alma humana que sempre está nos rondando, está à espreita e, muito pior que isso, como parte da nossa característica pessoal, algo que precisa ser dominado por uma força maior do que a nossa própria força humana, uma força sobrenatural daquele que domina ventos, tempestades, daquele que domina todas as situações nebulosas sobre a vida daqueles que ele ama, daquele que realmente tem o poder de nos trazer uma paz efetiva, duradoura e permanente ao nosso coração. Agora, diante daquilo que falamos até aqui, pare e pense. A sua resposta à crise até este momento tem colaborado para que você tenha mais medo ou mais fé? Qual seria, diante do que nós conversamos até agora, uma boa decisão de fé que você poderia escolher para este momento? Como a sua postura de fé pode inspirar outras pessoas ao seu redor? Você tem colaborado para que, aonde quer que você esteja, impere um ambiente de paz e segurança em Deus? Um ambiente de confiança no Senhor ou um ambiente de pânico e receios generalizados diante dos fatos? Em terceiro lugar, nós somos parte de uma igreja. E como igreja de Cristo, igreja local, igreja que opera no mundo todo, você pode modelar a fé dentro da nossa comunidade cristã diante do desafio do medo para que ela seja
uma fé experimentada, saudável e repleta de oportunidades para que todos aqueles que conosco convivam e se aliem aos nossos propósitos, de fato, sejam pessoas com uma fé saudável, pessoas equilibradas, com a mente sadia e com a alma leve no Senhor Jesus, uma alma repleta da paz que excede todo o nosso entendimento humano. Veja o que nos diz o texto a seguir, como fonte de fortalecimento para o nosso coração nesta hora, a fim de que realmente nós entendamos, agora sim de um modo completo, o que Deus tem a nos oferecer a partir de experiências que envolvam temor, ameaças e crises de toda sorte. Veja o que nos diz o apóstolo João, o apóstolo do amor. Na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, ele diz com toda clareza aos leitores: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Portanto, eis aí a palavra de Deus que coroa a oportunidade de ouro que nós temos hoje de tirar desta crise um bom tesouro. Deus está conosco e fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus está orquestrando todas as coisas e oferecendo a cada um de nós a oportunidade de lidar com os nossos medos mais agudos e vencê-los. Deus conhece a nossa constituição, mas quando Deus, que é amor, porque Deus é amor, quando Deus chega, o medo não pode ser maior do que o amor, que é a presença do próprio Deus em nós. Aí sim, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque se nós rejeitarmos o amor de Deus, a presença do Senhor trabalhando no nosso coração com a liberdade do Espírito, aí o medo imperará. E o medo supõe castigo, como já disse desde o começo do nosso estudo. O medo impõe o tempo cinzento sobre nós, as nossas angústias, as nossas prisões. Agora, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Portanto, o amor de Deus nos é oferecido para que, uma vez entendendo sim que estamos sujeitos aos medos, possamos vencê-los e, mais ainda, possamos fazer com que a fé experimentada por este embate e posterior vitória sobre o medo possa realmente trazer um benefício gigantesco à nossa alma e fazer com que nós caminhemos ao lado de muitos heróis e heroínas da fé que no decurso destes anos de cristianismo conseguiram vencer os seus medos ao lado de Cristo. Foram pessoas vitoriosas, com o seu testemunho puderam alcançar outras pessoas e consolá-las com a sua experiência, a fim de que pudessem caminhar em alegria, pudessem realmente viver dias de glória na presença do Senhor, a despeito das circunstâncias, em plena paz, a paz que excede todo o entendimento humano. Que Deus abençoe o seu coração com essa palavra e que esse estudo, para você não termine aqui, você continue mergulhando profundamente durante esta semana nos textos que aqui foram lidos e possa então ter a oportunidade de ter um tempo de cura das tuas emoções,
de busca por um equilíbrio pessoal e da alma que redunde num pleno benefício à tua espiritualidade e à tua fé. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir mais um louvor. Em seguida nós teremos uma oração nos despedindo desse momento. E eu espero então você no próximo domingo para que a partir das 10h30 da manhã juntos estejamos, ainda que virtualmente, mas unidos num só coração para mais um culto de louvor ao Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco me mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, chega rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração que está vencendo os seus limites e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé.
dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Esse é o tempo, é o dia que você rompe